como vão todos? Estamos começando mais um programa Provocação aqui pela Repórter Nordeste TV, iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Hoje nós vamos conversar sobre os movimentos antifascistas, porém, os movimentos antifascistas que estão nascendo nas polícias em todo o Brasil. Lembrando que os movimentos antifascistas eles causam preocupação ao Palácio do Planalto, tanto que o Ministério da Justiça elaborou um dossiê com quase 600 servidores, que, inclusive, muitos servidores da área da segurança, aliás, principalmente da área da segurança, que seriam antifascistas e são considerados a grande ameaça ao governo Jair Bolsonaro. Então, nós estamos conversando hoje com o Coronel Luciano, da Polícia Militar de Alagoas. O coronel já foi comandante da polícia, e nós estamos conversando com o agente da Polícia Civil, o André Oliveira. Eu queria começar, André, primeiro pelos mais velhos, com o Coronel Luciano, que é uma pessoa mais velha, é uma pessoa muito bem antenada, é uma pessoa que é leitora, é uma pessoa que tem um ótimo texto. E eu queria perguntar a você o seguinte, Coronel, qual é a ameaça que os policiais antifascistas têm contra o governo Bolsonaro? Vocês estão construindo alguma bomba nuclear para jogar no Palácio do Planalto? Vocês estão montando um plano para poder derrubar o presidente da República com a morte dele? O que é que vocês causam de tanto medo assim para o presidente Jair Bolsonaro? Conta para nós. Odilon, nenhuma. Primeiro, quero agradecer o convite a você, Odilon. Também dar um abraço aí no companheiro, no André Oliveira, um agente da Polícia Civil do mesmo campo progressista que o nosso, e dar os parabéns a você pela esse espaço livre e democrático da nossa sociedade. Só reforçando, nenhuma, o nosso movimento de policiais antifascismo é contra o fascista. Se o presidente for fascista, ele deve se preocupar. Ou quem os acompanha também for fascista, se preocupe. Mas não há nenhuma, por parte de nós, nenhuma ameaça, porque o que a gente trabalha, o que a gente entende, o que a gente busca é uma polícia mais cidadã, uma polícia mais democrática, e que atos fascistas não fiquem internalizados dentro das corporações e tampouco na sociedade brasileira. Ficamos preocupados, enquanto polícia, enquanto policial e enquanto cidadão, com algumas bravatas de bandido bom é bandido morto. Que bandido é esse? Quem é que vai tipificar como bandido? Então, nos preocupa quando um presidente da República solta essa bravata. Ou então nos preocupa também quando um presidente da República coloca mais armas em circulação na sociedade brasileira. Quando estudos científicos no mundo todo, estudos dizem que quanto mais armas em circulação, mais crimes violentos e mais homicídios. Então, com relação ao movimento de policiais antifascismo, o presidente e os aliados deles não se preocupem. Nós não temos nenhuma bomba atômica ou nenhuma de nitrato de amônio, que é o termo mais atual. Agora, nós queremos uma polícia mais cidadã, uma polícia mais democrática, uma polícia que não tenha ações fascistas e, por extensão, um governo mais democrático, um governo mais cidadão e que não seja fascista. Que se preocupe os fascistas, né? André, por que uma polícia mais democrática preocupa tanto o presidente Jair Bolsonaro? Boa tarde, Odilon. Boa tarde, Luciano. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar com dois doutos aqui, duas pessoas letradas, tão expert em assuntos diversos. Eu me sinto honrado pelo convite. Simplesmente porque ele não gosta de democracia, Odilon. Simplesmente pela palavra democrático. Todas as insinuações, as atitudes que o presidente tem tido, mesmo antes de ser eleito e até depois, agora com mais ênfase, é de que ele flerta todo o tempo com crises institucionais, né? Ele não gosta de democracia, realmente a democracia
não o atrai, apesar de, há muito tempo, ele viver através de... Foi eleito em várias eleições, democraticamente, mas ele flerta todo o tempo com uma ruptura institucional. Quanto à questão de ele não querer uma polícia democrática, uma polícia democrata, de uma forma como um todo, em todas as polícias, é porque ele vai perder essa adesão tão forte que ele tem com a polícia repressora, né, que é uma polícia que se identificou bastante com ele. Até por muitas vezes desconhecimento dos nossos colegas, né? Eu acho que o policial foi por vezes, tão desvalorizado em tantos outros momentos que se sentiu acolhido com esse discurso de que estaremos juntos, estaremos aí com vocês, né? Sou mais um policial vivo do que, né, e 1000 bandidos mortos. Só que o policial não percebe que ele está caindo numa armadilha, cara. A partir do momento que um governante, né, um chefe do executivo, né, seja ele em que instância for, no caso, o citado aí é do governo federal, o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. A partir do momento que um governante, um chefe do executivo, coloca o aparelho da polícia diretamente em confronto com o cidadão em conflito com a lei, ele está jogando o policial para o fogo, meu amigo. Entendeu? Essa história de policial se sentir herói, isso é uma arapuca, meu amigo, é bucha de canhão. O policial tem que entender que ele não é herói, ele não pode ser nem herói nem bandido, ele é servidor público, entendeu? É uma das bandeiras que a gente levanta no movimento, e quando a gente fala de democratização das polícias, tem grandes discussões, que é carreira única, ciclo completo, enfim, que possa fazer realmente a justiça social, de que o policial consiga ascender na carreira, não necessariamente entre praça e morra praça, entre outras coisas, mas é uma discussão bem complexa, mas que torna a carreira policial bem mais justa para todos. Coronel, o que você acha disso que o André falou? Sobre, Odilon? Sobre exatamente essa discussão dentro da polícia, sobre essa situação de carreiras, sobre esse avanço de uma ideia mais democrática na Polícia Civil. Eu acho que é um discurso atual e é um avanço muito progressivo nas instituições policiais. E o nosso movimento, que é o movimento dos policiais antifascismo, o nosso manifesto é esse: ciclo completo de polícia, quer dizer, todas as polícias fazerem toda a atividade, ela atender a ocorrência e ela terminar a ocorrência. É o que acontece em quase todo o mundo. É o ciclo completo de polícia. A Polícia Civil fazer, a Polícia Militar, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. Então, o nosso manifesto prega isso: ciclo completo de polícia. Carreira única. A entrada nas corporações policiais ser uma porta só. Uma porta de entrada e uma porta de saída. Não haver essas castas de praças e oficiais na Polícia Militar, de agentes de polícia e delegados na Polícia Civil e na Polícia Federal. A Polícia Rodoviária Federal tem mais ou menos um esboço do que a gente entende como deve ser. Não essas divisões todas, não essas castas todas, e uma carreira única. Além da questão do ciclo completo de polícia, da carreira única, a desmilitarização. O nosso manifesto e o nosso movimento, eles pregam o manifesto e o movimento pela desmilitarização, não só da Polícia Militar, mas de todos os órgãos de segurança pública. Porque é claro que a militarização é mais latente na Polícia Militar, mas na Polícia Civil, hoje está fardada, está com ações tipicamente de Polícia Militar. A Polícia Federal também está militarizada. E até a Guarda Municipal, que seria o nosso irmão mais novo, está extremamente militarizada. E a gente vê nas ocorrências, com excesso de violência, tendo o cidadão como inimigo e não infrator. Se alguém cometeu o crime, ele não é inimigo, ele é infrator. Ele infringiu alguma ordem vigente, o Código Penal ou qualquer outra lei que tipifica os crimes no Brasil. Então,
o manifesto nosso e o nosso movimento, eles pregam por isso, uma polícia mais democrática, uma polícia mais cidadã, que não veja a sociedade como inimiga. Os policiais são egressos dessa sociedade, então a sociedade é parceira dele. A sociedade tem que ver no policial militar alguém de respeito, respeitar, e não temer o policial militar. E o policial militar vê no cidadão alguém da sociedade como ele. Como disse o André, nem herói e nem bandido, servidor público, atender à sociedade. Então, às vezes, a sociedade teme mais a polícia do que se sente protegido por ela. E, às vezes, o policial militar vê no cidadão inimigo, como se fosse para uma guerra. Então, a carreira única, o ciclo completo de polícia, a desmilitarização dos órgãos policiais, não só da polícia militar, dos órgãos policiais, essa guerra às drogas. Então, a gente tem hoje um conceito no Brasil de guerra às drogas. A polícia militar, as polícias saem na caça dos supostos traficantes, mas normalmente é o avião, é o preto, é o pobre, é o periférico. Então, é uma guerra às drogas que tem cor, tem CPF e tem classe social. Você não vê essa guerra às drogas atingir a classe alta. E é uma loucura, porque a nossa polícia, as polícias no Brasil, ela é a que mais mata no mundo e também é a que mais morre. Então, essa guerra não é boa para ninguém, nem para o policial militar e nem para a sociedade brasileira. Então, a gente tem que buscar um novo modelo de polícia, tem que fazer um grande acordo com a sociedade brasileira para uma polícia mais democrática, mais cidadã, de aproximação, que a sociedade se sinta protegida com ela e que o policial militar não veja na sociedade um inimigo. Ô, André, quando você viu na internet as notícias a respeito do dossiê antifascismo, o que é que você pensou imediatamente? E com nomes da polícia, claro. Bem, se eu for, para ser muito sincero com você, eu acho uma atitude bem típica desse governo. Não esperava uma coisa muito diferente. Não, você não teve surpresa? Não, apesar do absurdo, né, de você usar, né, o erário, de você usar todo o aparato policial vinculado ao Ministério da Justiça, toda a parte de inteligência para monitorar seus irmãos, né, seus filhos, seus compatriotas, né, como se fossem inimigos, simplesmente porque pensamos de forma diferente desse governo, né, que é até uma honra, né, ser citado como não coadunador do pensamento desse governo. Eu me sinto, nesse aspecto, eu me sinto honrado, né, não me sinto amedrontado, nem nada. Para mim, a mim não foi surpresa, apesar de ser, agora sem querer amenizar, é um absurdo, né, você usar o aparato do Estado, usar o erário, usar o serviço de inteligência, né, que poderia estar se direcionando a questões mais pertinentes, que seriam realmente necessárias de monitoramento, perder tempo com pessoas que só querem um Brasil melhor, um país melhor, que pensa num Estado mais democrático, que luta pela luta de classe, que quer que as pessoas sejam mais próximas umas das outras, que prega a fraternidade. É o que o movimento antifascismo prega. A gente não é inimigo de ninguém, a gente não faz medo a ninguém, a gente quer um Brasil mais justo. E é um absurdo você usar o erário, usar o serviço de inteligência do país para fazer esse tipo de coisa. E ainda teve um agravante, né? Agora saiu em alguns sites de notícias a possibilidade de o filho, deputado federal Eduardo Bolsonaro, ter enviado o dossiê para o exterior, cara. Isso é crime de lesa pátria, entreguismo. Você expor seus compatriotas para uma nação estrangeira, um governo que foi eleito com um discurso patriótico, né, de exaltar a bandeira do Brasil, de fazer com que o Brasil voltasse a ter amor pela pátria. Pois é, né, fazer churrasco em 4 de julho, né? E assim vai, outras coisas mais. Então, além da gravidade de o dossiê ter sido feito como se nós fôssemos criminosos em potencial, né?
na verdade, ele inverteu o que o Código de Processo Penal diz, né? Quando há indícios de crime relacionado a uma pessoa, você tem a liberdade de investigá-la. Eles não, eles imaginaram que os antigos... Acho que a gente teve um problema com o André. Enquanto... Odilon, me ouve? Eu voltei, agora eu voltei. Voltei. Foi uma pequena queda só. Falando ainda do... A gente aqui voltou. André, você estava complementando, você completou o seu raciocínio? Deixa eu terminar fazendo uma mensagem importante, porque alguns colegas nossos dos movimentos de policiais antifascismo vêm sofrendo perseguições já dentro dos seus estados, né? Um dos casos mais latentes é no Rio Grande do Norte, onde os companheiros estão sendo intimados a mando do Ministério Público, de um promotor especificamente, intimando porque, querendo saber por que a participação deles nesse movimento, inclusive existe rotulação do movimento, a questão paramilitar, um negócio bem maluco mesmo, que não faz sentido algum, né? Se a gente for tentar entender o que é o movimento antifascismo, só pela etimologia da palavra, né? Só pela etimologia antifascismo, a gente já resolve o problema, porque a gente é contra o fascismo, cara. Se você flerta com fascismo, então o equívoco não está do nosso lado, está do outro, né? Assim penso eu. Coronel Luciano, o que é que você achou desse dossiê antifascismo com o nome de policiais? Odilon, é uma loucura, né? A gente tem visto por parte desse governo essas atitudes totalmente desconexadas com a realidade. Como é que você pega um órgão público, Ministério da Justiça, e faz um dossiê contra outros servidores públicos como se eles fossem inimigos da pátria? Aí, como disse o André, você usa uma estrutura pública, usa outros servidores públicos, usa o erário, né, para investigar e criminalizar pessoas que pensam diferente de quem está no poder. É uma perseguição política. Todo mundo percebe isso. E isso teve uma resposta rápida e pronta do STF. A ministra Carmen Lúcia pediu informações. O Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul solicitou informações ao Ministério da Justiça. O próprio Congresso Nacional, através da Comissão Mista de Inteligência, que envolve senadores e deputados, solicitou informações e fez uma audiência reservada com o ministro. E o ministro foi pego com, falamos no jargão popular, de calças na mão. Não há nenhuma desculpa para uma atitude tão antidemocrática e fascista como essa. Se esse governo fosse um governo democrático, esse ministro não permaneceria mais um minuto no cargo que aí está. Porque ele negou, primeiro ele negou, não, eu não fiz, não foi feito. Depois foi pressionado pela imprensa, ele jogou a culpa no subordinado e retirou o subordinado. Agora apresenta o dossiê à Comissão Mista do Congresso Nacional, um dossiê com mais de 400 páginas, com mais de 600 nomes, e esse dossiê é contra os policiais antifascismo. Que seja bem dito isso, gravado, porque é contra os policiais antifascismo. O medo deles maior é que a polícia ou os policiais possam ter um pensamento diferente do dele. Aí entrou nesse dossiê 3 ou 4 professores de linha progressista, de linha democrática, que eles também taxaram como subversivos, ou não sei qual é. Mas é um ministro que, no meu entender, não poderia permanecer nenhum minuto nesse cargo. E ele, inclusive, negou informações ao STF. Ele prestou lá uma informação toda sem base, sem nexo, à ministra Carmen Lúcia,
a ministra vai levar ao plenário para ver o que vai ser feito pelo STF. Ele não atendeu a determinação do STF, não atendeu a determinação do Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul e só atendeu, mas com um termo de confidencialidade a essa comissão mista do Congresso. Quer dizer, ele entregou, mas que não pode ser compartilhado, nem pode ser entregue a ninguém, deverá ficar só no Congresso Nacional. É um crime de lesa pátria. E agora tem mais essa do filho do presidente entregar esse dossiê para os Estados Unidos. Talvez para que quando eu for lá aos Estados Unidos, ou algum que esteja lá naquele dossiê, não possa entrar nos Estados Unidos, porque é taxado como subversivo, sei lá, o nome que for, por causa de um governo que namora com o fascismo e parece que não gosta muito de ações democráticas. É um absurdo, Odilon. No ano 2020, num país tão grande como o Brasil, uma ação antidemocrática como essa. André, uma frase famosa atribuída acho que é o Bertolt Brecht, que fala que a cadela do fascismo está no cio. Mas isso em pleno século XXI, essa ideia já não deveria já estar ultrapassada? Deveria estar ultrapassada, né? Mas sempre existem, e eu acredito que, infelizmente, como disse o Bertolt Brecht, vai ter uma cadela no cio atrás de uma representação, né? E essa escalada que a gente tem visto, que não é um benefício só do Brasil, na verdade, a gente tem visto em alguns países esse movimento da direita, da extrema-direita, né, com segregação de direitos, bem autoritárias, como o Brasil já foi, o Brasil está sendo agora, já está sendo correligionário, né? Esse movimento chegou no Brasil através de outros países, com a influência do governo Trump, né? O governo Trump deu muita vez e voz para esse tipo de autoridade de governo de direito. E no Brasil, a gente passou a ver tão explicitamente por causa da representatividade do atual governo, né? As pessoas que já tinham esse sentimento no coração, essa vontade exacerbada de mostrar todo o seu ódio de classes, de racial, de misoginia, que estava adormecido dentro do seu coração por vergonha de mostrar, encontrou o representante, né? Então, tudo que era vergonhoso se mostrar, agora parece ser tão normal e as pessoas estão bem mais expostas e menos envergonhadas de mostrar, né? O que é um absurdo, né? Em pleno século XXI, 2020, a gente ainda ouvir tais discursos de ódio, de segregação, de combate à luta de classe, de falar em meritocracia. É um absurdo falar em meritocracia hoje numa sociedade de classe tão diferente. Não existe, pô. Não existe igualdade se as pessoas são desiguais, entendeu? São discursos vazios, discursos de pessoas que são preconceituosas e que simplesmente acharam um representante para ecoar, né, os seus anseios, seus ódios, né, por aí afora. Eu acho que eu atribuo a isso. Infelizmente, esse tipo de pensamento ruim vai acompanhar a humanidade. Eu não tenho tanta esperança da humanidade se livrar desse tipo de pensamento fascista, preconceituoso, não. Eu acho que sempre vai existir e ele vai estar mais latente ou não, de acordo com a passividade da população em aceitar e relativizar esse tipo de coisa e colocar gente com ideais antidemocráticos no poder e autoritários. Eu acho que a gente tem que estar sempre vigilante. Coronel, o André falou a respeito dessa vontade adormecida e que agora as pessoas estão menos envergonhadas de poder mostrar esse lado. Na polícia militar, nas polícias militares, nas polícias do Brasil, o que é que nasceu primeiro, o bolsonarismo ou o Bolsonaro? Você agora fez uma pergunta muito interessante. Eu acho que, assim, pela minha experiência, eu acho que esse bolsonarismo, né, que tinha um outro nome lá atrás, mas que veio com mais latência com a chegada do
do Bolsonaro. Você pode dar outro nome antes do Bolsonaro, mas com a chegada dele, ele incorporou e agora é o bolsonarismo, né? E o que nos preocupa, saiu agora uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública dizendo que 41% dos policiais são bolsonaristas ou agem seguindo essa lógica bolsonarista. Nos preocupa por um instante e também nos felicita por outro, porque muita gente pensava que era muito mais, inclusive eu. 95%, mas é claro que 98%, né? Mas, de qualquer forma, é uma pesquisa ainda que está sendo tabulada, mas esse dado do bolsonarismo dentro das polícias militares, eles já soltaram agora em agosto, né? E dizendo que 41% dos policiais militares se consideram, e eles pesquisaram nas redes sociais, foram atrás de perfis de policiais militares, policiais civis, policiais federais, nas redes sociais, e foram trabalhando o que eles postavam. Eles perceberam que dentro desse universo eles pegaram a amostragem e 41% são bolsonaristas. Tem aqueles bolsonaristas raiz, aqueles que são fortes mesmo, né, pesado, e aqueles que concordam. Mas para a gente, que somos policiais antifascismo, foi um alento por um certo momento, porque a gente vê que o espaço das ações progressivas, do pensamento progressivo, pode avançar muito mais nas polícias com esse espaço, inclusive ganhar também os corações e as mentes desses bolsonaristas de ocasião. É claro que tem aqueles que são raízes, Bolsonaro é raiz, e esse aí está meio difícil, porque esses aí realmente são casos perdidos. E também nessa pesquisa se percebeu que a polícia militar é onde está o núcleo maior, muito menor na polícia civil, e a polícia civil é muito menor, e muito menor também na polícia federal e na polícia rodoviária federal. E na polícia militar é muito mais forte entre as praças. Na polícia civil e na polícia federal, entre os delegados, esse bolsonarismo, né? Então, é claro que o policial, como qualquer cidadão, pode ter o seu posicionamento político, né? Isso quer seja de esquerda, quer seja de direita, mas que isso não comprometa a atuação dele perante a sociedade e que também não faça atitudes fascistas, como boa parte do bolsonarismo prega, que é a questão do bandido bom é bandido morto e tantas outras coisas que a gente tem visto aí nas redes sociais. Nos preocupou por um ponto, 41% é um número expressivo. Alto, e nos deixou alegre por outro ponto, porque a gente pensava que era mais, todo mundo, né? A gente vê que tem um espaço a ser conquistado e tem que entender que o nosso movimento, a gente quer também a valorização dos policiais militares. A gente quer valorizar os policiais militares. Que os policiais, por extensão todos, que ele seja visto como trabalhador ou como trabalhadora, que seus direitos sejam entendidos, né? Que ele tenha um local de trabalho melhor, que ele tenha um piso salarial nacional. Então, o movimento ele quer uma polícia mais democrática, tanto para a sociedade como internamente, né? Que a carreira seja única, né? Que não haja, que o regulamento disciplinar ele seja um código de ética, não esse aí que pega o subordinado e é muito forte com ele, né? E a gente também quer a valorização do policial, seja ele de qual corporação for. Coronel, antes de eu passar para você, André, eu queria só perguntar ao coronel o seguinte: o senhor falou dessa pesquisa e eu queria perguntar se
Quanto mais velho é o policial, ele é mais bolsonarista, quanto mais jovem, ou isso não depende de idade? A pesquisa foi tanto policial da ativa como policial da reserva, né, como nós chamamos, o policial aposentado. Eles pesquisaram. O que é uma pesquisa bem ampla. O que eu lembro agora é que na Polícia Militar o bolsonarismo é mais forte entre as praças. E são os mais jovens, que é do soldado ao subtenente. Quando chega ao oficialato, ele é forte, mas não é tão forte como nas praças. O movimento é inverso na Polícia Civil e na Polícia Federal. Ele é mais forte com os delegados e é um movimento mais fraco entre os agentes da Polícia Civil e os agentes da Polícia Federal. É claro que se você for olhar a idade, né, as praças normalmente são mais jovens, porque estão entrando agora na carreira, tem entre 20 e 30 anos, os oficiais. É claro que a base ali de tenente é mais jovem, mas com o tempo ele vai aumentando a idade. Pode ser que tenha esse item, eu não cheguei a perceber na questão da idade, porque como eles foram em redes sociais, não foi um questionário, qual é a sua idade? Eles foram na rede social, eles listaram aqueles perfis que são de policiais, eles foram lá e perceberam, é policial militar, é da ativa, é da reserva, pegaram o universo, foi 800 e poucos mil perfis, aí fizeram a amostra e dessa amostra eles fizeram essa pesquisa aí. Eu não posso dizer a idade, mas é mais forte entre as praças do que entre os oficiais na Polícia Militar e é mais forte entre os delegados na Polícia Civil e na Polícia Federal. O bolsonarismo. André, comenta essa pesquisa, André, para nós. Você vê na prática os dados dessa pesquisa que o Coronel Luciano falou para nós? Como o Coronel Luciano falou, eu me surpreendi positivamente também com os números. Eu achei que a adesão era bem superior a 41%, porque, na verdade, no dia a dia o discurso é bem latente mesmo a favor do... Ele é muito forte, não é? Muito forte assim, inclusive com indignação de a gente ser progressista, né? Porque não faz sentido a gente ser progressista. Qual foi, me perdoe interromper você, qual é o discurso mais corrente que você escuta? O policial civil, ele quer matar mais? O policial civil, ele quer o quê? Quando ele é afinado a essa ideia bolsonarista, o que é que você sente que ele quer fazer? Na verdade, por incrível que pareça, ele está muito ligado ao moralismo, ao conservadorismo. Aos ideais de família. Fala um pouco a respeito disso, André. Então, assim, é um negócio tão maluco, né, que esse pseudo, né, eu chamo de pseudo porque muitas vezes o cara prega o conservadorismo, a família tradicional, que não tem problema algum a família tradicional existir, ela está aí para existir. O que tem problema algum é você discriminar as outras possibilidades de formatação familiar, né? Então, eles falam como se esse tipo de moralidade fosse voltar, que eles acham que é moralidade, fosse voltar automaticamente só pelo presidente ser direitista, conservador, a favor do moral e dos bons costumes, religioso, né? O moralismo aos costumes que você fala e que você ouve é o quê? O policial não pode ser gay, a mulher tem que ser... tem que cumprir a função do lar, é isso? É mais ou menos isso. Além disso, não só... Eu tô falando do discurso do policial em relação à questão da direita como um todo, não só dentro da atividade policial. André, me perdoe interromper você de novo. Eu queria que você desse um exemplo do que você pode falar, é claro, a respeito disso, para que a gente entenda melhor essa ideia, esse moralismo, enfim, que existe nesse conceito. Bem, as duas instituições são um tanto quanto diferentes, né? O Luciano pode até corroborar, quando voltar a palavra para ele, que a disciplina militar, a hierarquia tão arraigada dentro do sistema militarista, ele deixa o militar um pouquinho mais travado nas reivindicações. Vendo dentro da Polícia Civil, eles querem
falando de direito, né, ligado ao Bolsonaro, a direitista, ao conservadorismo. Dentro da polícia, essa questão de preconceito a homossexuais, incrivelmente, no exercício da função, muitas vezes, sem que os policiais percebam, eles têm muito preconceito racial, embora a maioria da corporação seja oriunda de classe, né, de média para baixo, né, da Polícia Civil, são trabalhadores de classe média abaixo, tem preconceito racial, entendeu? As abordagens policiais, a gente sabe que elas são diferentes, seja dependente. Há ofícios internos, André, a respeito disso, de que se deve abordar o cidadão negro ou que tenha tatuagem? Não. Oficialmente, a gente não consegue papel. vislumbrar. Eu, particularmente, não. Aí eu seria mentiroso se eu dissesse que existe esse Mas, tipo de digamos documento. assim, etericamente, a ideia existe isso. Isso. A ideia faz parte, está dentro do coração, na verdade, né, das pessoas. Elas tendem a ter uma abordagem mais, como é que eu posso dizer, mais ríspida, com pessoas que subitamente fazem parte de comunidades carentes, que são pessoas de raças menos abastadas, ou porventura tenham tatuagens. Isso acontece, o pior que eu acho que acontece naturalmente, já está arraigado já no é coração arraigado, do policial, né? No dia a dia. Esse discurso fascista já se permeou e eles permitiram se incorporar, na verdade, né? Enquanto o Coronel assim, Luciano, eu não sei voltando se pode falar, André, eu interrompi você. Perdão. Não, pode falar, Wilson. Não, você falou voltando. Sim, a questão da adesão dos policiais para com a política bolsonarista está muito voltada também à ilusão da valorização, né? Falou-se muito em valorização das forças de segurança, tanto PM, quanto Policial Civil, como PF, como PRF, que na prática até agora não aconteceu nada, né? Eu chamo os colegas ficam até chateados comigo, eu chamo de síndrome de cachorro vira-lata, né? Falaram neles, eles se sentiram, lembrou de mim, para mim tá bom. Já falaram em mim, para mim tá bom. Mesmo que concreto eu não chegue em nada, entendeu? Mas não, tá valorizando o policial, tá só por discursar. Não sabe ele que esse discurso de valorizar o policial é para botar o policial mais efetivo, e, em contrapartida, o policial vai ficar bem mais vulnerável, né? Nesse confronto. A ideia é essa. E pior de tudo, com essa questão do armamento, né? Armar a população civil, e eu vejo muitos policiais, não percebem que isso é uma armadilha que eles vão cair, né? Armar a população civil fatalmente vai resvalar diretamente no policial ostensivo, cara, principalmente. No ostensivo, principalmente. A população toda vai estar mais vulnerável, né? Mas o policial ostensivo que trabalha no dia a dia na rua vai estar muito mais vulnerável. Então, armar a população é uma cilada que o policial está caindo, aderiu ao armamento e não percebeu que é uma cilada. Dentre outras coisas, cara, A gente vai entrar nessa questão do armamento, a gente vai aprofundar mais isso. Eu queria agora ouvir o Coronel Luciano. Coronel, o André falou de um ponto muito interessante, falando sobre que os policiais eles se sentem prestigiados quando o Bolsonaro fala deles, mesmo que efetivamente na prática não se vê a questão da valorização, etc. Eu queria perguntar para você se os militares eles ficam no cio quando os militares bolsonaristas, é claro, eles ficam no cio quando o Bolsonaro fala deles também? Olha, o Bolsonaro tem essa força nas corporações policiais, né? Principalmente na Polícia Militar. E até agora eu não vi nada de bom que ele possa ter oferecido às polícias militares. Tá como se fosse uma mão de via única. Ele penetrou nas corporações, né? Criou esse bolsonarismo, mas o retorno que seria ganhos corporativos, nós não percebemos. Por exemplo, na reforma da Previdência, sob o meu ponto de vista, a Polícia Militar saiu perdendo, porque aumentou o tempo de serviço, agora você fica até 65 anos, e inclusive igualou as mulheres policiais militares com os homens policiais militares, eles permanecem o mesmo tempo de serviço. Anteriormente,
havia uma separação, as mulheres trabalhavam 5 anos a menos para se aposentar ou ir para a reserva, e os homens 5 anos a mais. Então, houve uma equiparação nesse governo Bolsonaro. E a reforma da Previdência era para os militares federais. Essa reforma só foi boa para os militares federais, para os generais, que ganharam aumento, quando vai para a reserva, ganha um abono de 8 vezes o salário na ativa. Para os oficiais federais, para os oficiais generais, que são militares federais, a reforma da Previdência foi muito boa. Para os militares, o que se permaneceu foi você manter a paridade quando for para a reserva e a integralidade. Mas isso já estava previsto na nossa legislação. Foi só a manutenção. E você ganhou aumento de serviço. Quando você sabe que um policial militar na rua com 55 anos, 60 anos, principalmente a base, o soldado, o cabo, o sargento, o oficial não. Ele entra tenente, vai para a rua, mas ele vai crescendo na hierarquia e vai assumindo postos de comando. Então, esse aumento no tempo de serviço, de permanência do policial militar, foi uma perda muito grande. Foi um presente de grego do Bolsonaro para os policiais militares. A mesma coisa a taxação da Previdência para os policiais militares, tanto da atividade. Então, é um discurso de mão única dele, mas não tem ganhos corporativos nas polícias militares para que esse amor seja correspondido. Mas, infelizmente, é correspondido. Então, essa questão de mais armas nas ruas, quem vai ser beneficiado com mais armas na rua? Polícia Militar? Não. Polícia Civil? Não. Porque mais armas na rua é mais violência. O policial militar vai encontrar uma ocorrência mais violenta. Uma coisa é você ir para uma ocorrência com as pessoas desarmadas. Outra coisa é você ir para uma ocorrência Você acredita que o policial ele fica na linha de tiro nessa situação? Arrisca mais a vida do policial numa situação como essa? É claro, Odilon, quando você arma mais as pessoas na rua, a probabilidade de o policial militar atender a ocorrência com pessoas armadas é muito maior. Então, quando o policial vai lá, aquela pessoa armada, ele vai agir contra o policial com aquela arma de fogo. Às vezes aquela pessoa está sob efeito de drogas, sob efeito de álcool, está passando pelo momento ruim da sua vida, né? E algum armado. Surto que ele teve, e armado. Então, a reação dele para a polícia e da polícia para com ele vai ser muito mais violenta. Tivemos um caso agora de uma pessoa que foi abordada por 3 policiais militares. Essa pessoa se identificou como policial civil, entregou uma arma aos policiais militares, entregou a carteira aos policiais militares. Quando os policiais foram consultar lá o Copom, deram as costas. O policial civil entregou a arma, entregou a carteira, vou fazer aqui a consulta ao Copom através do rádio. Aí esse suposto policial civil sacou a segunda arma e matou os 3 policiais militares. Feriu de imediato, né? Houve troca de tiros, ele foi atingido, veio a falecer também, mas o que causou tudo isso é a arma. A arma da ocorrência. Se aquele cidadão tivesse desarmado, isso não ocorreria. A arma na ocorrência trouxe toda essa violência. 4 vidas perdidas, 3 policiais e o cidadão lá que cometeu esse crime e se passava por policial civil. Então, esse tipo de ocorrência dele, esse discurso que, inclusive, o Bolsonaro, lá na campanha dele, tem que metralhar a petralhada e pega lá um pedaço lá de pau. Um tripé do cinegrafista. Um tripé de fotógrafo, aí né? simula a metralhadora e fica pá. Esse discurso para os profissionais de segurança pública é um discurso que, se o cara tiver uma boa formação, seja tanto familiar como profissional, ele se segura. Mas ele está vendo lá o chefe maior da nação com esse discurso, quando ele lá atrás disse, olha, tem que matar 30 mil. Ele falou isso lá atrás. Ele teria que ter matado 30 mil. Então, é um discurso muito beligerante, de matar, de armar.
E a quem beneficia essa arma, em geral, de pessoas? São as milícias. Quem ganha com são as milícias e quem vende arma, quem ganha com venda de arma. Não é a população. A polícia, todo mundo diz, olha, arma só com quem tem direito e quem sabe portar. Arma na mão da pessoa que não conhece, ela só ajuda o bandido. Porque quando o bandido vai assaltar você, o infrator, ele conta com a surpresa, ele às vezes tem uma quantidade numérica maior do que são 2, 3 contra 1. Então, tudo isso pesa contra a vítima. E se você for reagir com a arma, a ação do infrator será muito mais violenta, trazendo a você sequelas ou morte. Então, esse discurso do presidente contamina e contamina negativamente alguns policiais. Como bem explicou o André, na hora que a justiça chamar o policial, não é o presidente que vai estar lá não no banco dos réus, é o policial militar. Ele vai ter que responder porque fez aquilo. Não, porque o presidente disse que bandido bom é bandido morto. Não, mas está lá o Código Penal, homicídio. Tem as causas excludentes no Código Penal. Mas se não houver aquela causa de excludente, agora mesmo, 2 policiais militares mataram um rapaz lá em São Paulo na moto. E você vê que o rapaz, o policial militar de 22 anos, recém na polícia, talvez movido por alguma ideia bolsonarista, atirou no motociclista, estava completando anos, sem nenhuma ação violenta, matou o rapaz. Então, acabou com a vida do rapaz, acabou com a família do rapaz, acabou com a vida daquele policial militar e da família dele. Talvez por um ato impensado ou externando esse discurso bolsonarista. Esse discurso não atende a ninguém, nem ao policial, porque lá na frente a justiça não vai querer saber, nem a sociedade, e perde todo mundo. Em 2018, Odiron, foram 6 mil pessoas mortas em conflito com a polícia. Todas as polícias. 6 mil pessoas em 2018. E morreram mais de 300 policiais militares em conflito com a bandidagem. Esses números são maiores do mundo. Em qualquer país que você chegar com esse número, são números de guerra. A polícia matou em 2018 6 mil pessoas. Por outro lado, 320 policiais foram assassinados. É uma guerra onde ninguém está ganhando. Então, tem que se reformar as polícias. Esse discurso bolsonarista não é bom para ninguém. A polícia tem que ser democrática, cidadã, e polícia no Brasil, em qualquer parte do mundo, é para preservar vidas. A nossa função é preservar vidas. André, pode falar. Ainda sobre esse... Exato. Sobre a situação do armamento, né? É o ponto que você começou, aliás, o coronel ficou provocado e eu queria que você pudesse falar também. Fica à vontade. O coronel Luciano já falou bastante coisa aí, eu vou tentar corroborar, endossar o discurso dele, mas é basicamente isso. É engraçado que muitas das vezes o cidadão que defende a possibilidade de ele portar arma para se autodefender, ele vem sempre com aqueles clichês, né, de dizer que mas o bandido está armado. Mas o bandido já está armado, né? A gente aqui não está. Só que para toda ação tem uma reação, né, Odilon? Toda ação tem uma reação. À medida em que o cidadão em conflito com a lei perceber que o cidadão, qualquer do povo, está armado, está com arma ou tem a possibilidade de estar armado, a tendência é até a própria ocorrência do assalto, do roubo, de qualquer coisa, ficar mais violento, né? Quando o cidadão em conflito com a lei perceber que existe uma grande possibilidade do cidadão comum estar armado para revidar o assalto, ele já vai atirar primeiro para roubar depois. Para mim, é tendência clara que isso venha a acontecer. Então, toda ação tem uma reação. Quanto à questão do cidadão comum se armar, é como o coronel Luciano falou. Muitas das vezes, o próprio policial que teve o treinamento, seja lá qual que tenha sido o seu treinamento, às vezes adequado, às vezes não, na maioria das vezes não é o necessário para se portar arma e para trabalhar na rua. Muitas das vezes o policial militar, o policial civil não tem o treinamento adequado para portar. Imagine você, o cidadão comum do povo, que vai adquirir uma arma com a facilidade que está hoje em dia
para portar uma arma com o pretexto de defender a família, para poder satisfazer a lascívia, né, de andar armado. Não sei qual é, que sanha é essa que as pessoas têm, porque a arma não tem mais de uma função. Eu só conheço uma função para arma de fogo, que é matar. Função de arma de fogo é matar. Ô André, você tem quanto tempo de polícia? Eu sou do último concurso da Polícia Civil, tenho 7 anos. Você tem 7 anos. Você demorou quanto tempo para ser treinado para o uso da arma? É até engraçado eu falar, porque o meu curso de formação ele foi feito bem a toque de caixa, viu, Odilon? Eu acho que a gente fez o meu curso foi entre 45 e 60 dias, cara. Entre 45 e 60 dias. Foi bem apertado, porque Você nunca tinha tido contato com uma arma? Na verdade, eu, um pouco antes de entrar na academia de polícia, já prevendo a possibilidade de não ter um contato a contento, né, sabendo das limitações do Estado, financeira, sabendo de tudo, eu organizava, como eu já era servidor público da educação, eu juntava um pouquinho de dinheiro meu e ia num estande de tiro que fica em cima de uma loja de caça e pesca aqui do centro e comprava algumas munições e tinha algumas instruções só para não entrar no curso verde totalmente. Entendeu? Então eu tive o discernimento de fazer isso por mim, com meu próprio dinheiro, para poder, preocupado, né, em ter o manejo adequado da arma, preocupado também em já entrar no curso não tão verde, né, tendo um manejo inicial, mas o meu curso foi entre 45 e 60 dias, não me lembro exatamente, mas não passou disso não. Então, muitas das vezes o próprio policial não tem um treinamento adequado, né, para que haja um manejo correto da arma, quiçá o cidadão comum, né? Quiçá o cidadão comum. Então é uma coisa muito complicada. O Coronel Luciano estava falando do aumento da violência, da quantidade de mortes que houve, tanto em confronto, né, de confronto com a polícia, tanto de cidadão em conflito com a lei, que morreu em confronto, quanto de policiais que foram assassinados em 2018. E eu posso lhe falar, Odilon e Coronel Luciano, sem medo de errar. O número de mortes por arma de fogo vai crescer exponencialmente, proporcionalmente ao número de armas de fogo que vai colocar em circulação. Isso para mim é clichê, é claro, né? Quanto mais arma tiver em circulação, maior o número de mortes. Não tem aquela ocorrência de trânsito que fica só em palavrões, né, em afrontas, em gestos à distância, porque levou uma fechada ou uma buzinada. Aquilo ali é uma troca de tiro em potencial. Né? Não tem a discussão em barzinho, porque olhou para a mulher de um, que olhou para a mulher de outro, e coisa e tal, que era só uma discussão de outrora. É uma troca de tiro em potencial. Não tem acidentes domésticos com filhos por uma guarda inadequada, por uma exposição de arma de fogo inadequada, por não deixar longe do alcance das crianças. Isso vai aumentar exponencialmente, pode esperar. Pode esperar. Além de tudo isso atrelado, né, fora esse discurso de ódio todo que está colocando as pessoas em combate umas com as outras, né, em atrito, né, as pessoas estão se odiando mais, né, é incrível, incrivelmente. De certeza, Odilon, você deve ter alguém que você se desentendeu nesse período eleitoral por pensamentos divergentes, né? Então, tudo isso alinhado a esse discurso, a falta de controle de munições, cara, por atos normativos oriundos da presidência da República, né, diminuindo, dirimindo, mitigando o controle de munição, cara, jogando munição facilmente, e assim, a tendência é, se não houver nada revogando todo esse tipo de facilidade, a gente voltar ao Velho Oeste, ou algo do tipo. Coronel Luciano, eu acho que essa pergunta não vale para você, porque você é coronel, enfim, eu acho que é mais fácil as pessoas terem medo de você. Mas o policial antifascista hoje na PM, ele é perseguido pelos próprios PMs? Odilon, eu só queria acrescentar uma informação. Fica à vontade, por favor. Que o André falou. Até a metade do ano já foram vendidas no Brasil 200 mil armas. Ou seja, todo ano de 2019. Na metade de 2020, já se vendeu a quantidade todinha de armas vendida em 2019. Ou seja, 200 mil armas. Então, você veja, né? Essas são as armas legais, fora as ilegais que andam circulando pelo Brasil
e fora daquelas que são apreendidas pela Polícia Militar e some de fórum, de diversos lugares e volta para a bandidagem. Então, arma de fogo não é solução para a violência no Brasil, não. A solução para a violência no Brasil passa por outras coisas. Não só por polícia militar, não só por polícia, mas também por avanço na área social. Os antifascistas são perseguidos na PM? Nós tivemos casos latentes agora, né? O André falou, por exemplo, o Ministério Público do Rio Grande do Norte, na pessoa de um promotor, lá o movimento nosso lá foi gravar uma passeata na pandemia, que eles chamaram de passeata da morte. Todo mundo diz, olha, não tem que ter aglomeração, tem que ter o distanciamento social. Os bolsonaristas, em Natal, foram fazer uma passeata. E o movimento de policiais antifascistas foi filmar para dizer, olha, isso é um absurdo. E tinha até um decreto estadual não permitindo proibido, isso. Não é? E a coisa não permitindo, é proibindo. E o que é que o negócio reverteu? O promotor lá, que é um promotor, ele acusou o movimento de ser paramilitares e acusou também de ser milícia. Então já tem um processo lá com 600 páginas contra o movimento lá. Lá o movimento é um pouco... Lá tem mais policiais militares e bombeiros do que policiais. Aqui no nosso movimento tem mais policiais civis do que policiais militares. E lá, aí esse é um caso que tem saltado aos olhos, tem chamado a atenção de todo o Brasil. Esse caso, ele corre paralelo com o dossiê do Ministério da Justiça. E talvez esse caso lá do Rio Grande do Norte tenha subsidiado também o dossiê do Ministério da Justiça. Além de que, se você lembra, tem um deputado bolsonarista, um deputado estadual, que ele fez um dossiê anterior a esses dois casos, com mais ou menos 1000 páginas, com sem número de pessoas civis que ele acusava de que são antifascistas. E esse dossiê... Da Antifas. Eles chamam da Antifas. Né? Foi esse que foi para os Estados Unidos, né? Exato. Foi esse que foi para os Estados Unidos, exato. E teve até uma senhora que entrou com ação e já ganhou R$20 mil do deputado, né? Porque Douglas Garcia, salvo engano, né? Douglas, ele saiu na rede social e se o Odilon tivesse assim, Antifa, ele pegava seu perfil, olha, botava no dossiê, o Odilon é Antifa, como se fosse contra o Brasil. Eu acho que eu vou fazer isso para ganhar R$20 mil, viu? Valeu a pena. Mas claro, é uma brincadeira que eu estou fazendo em cima de uma situação que é esdrúxula. É tão esdrúxulo isso, não é? Eu até procurei o meu nome lá nesse dossiê, mas não estava. Porque se estivesse, eu também entraria com ação. O meu nome está lá no Ministério da Justiça, viu? Porque o dossiê do MJ foi em cima do nosso manifesto, né? O manifesto por uma polícia mais democrática, que 550 policiais do Brasil todo assinaram. Aí eles pegaram esse manifesto e trabalharam esse dossiê e acrescentaram 3 ou 4 professores de linha progressista. Mas respondendo a sua pergunta, o que a gente percebe nas redes sociais e nos grupos do WhatsApp é uma perseguição de alguns policiais militares, não da Polícia Militar, de alguns policiais militares bolsonaristas contra policiais progressistas, taxando de petista, de corrupto. Aquele discurso hipócrita, né? Você já viu, coronel? Deixa eu interromper você. Já houve alguma discussão disso? Já houve vias de fato, por exemplo, na corporação que você trabalha, ou do que você já ouviu falar, enfim, pelo Brasil? Por exemplo, eu tô na reserva, não estou no dia a dia. Mas você tem contato? Não percebi. Você é um homem bem informado, você tem fontes, enfim. Eu tenho contato, o nosso pessoal, o pessoal aqui de Alagoas, é um pessoal bem tranquilo. Quando a discussão vai chegar a esse ponto, o nosso pessoal
prefere sair, recuar, ver que não dá para avançar na discussão com aquele bolsonarista do que tá enfrentando, tá indo a vias de fato, a violência. Porque se a gente não consegue vencer pela palavra, não dá para você. A gente vai estar trilhando o mesmo caminho do bolsonarista, que é usar a violência. A gente tenta convencer com a palavra, tenta convencer com um discurso progressista e um discurso democrático. Se a gente não consegue, a gente prefere não discutir mais, ver que ali é um caso perdido, ver se ele pode, mais lá na frente, se arrepender e buscar pessoas que queiram ouvir o nosso discurso e queiram ter uma ação mais democrática, mais cidadã. Agora, a gente tem, por exemplo, um soldado lá em São Paulo, que é o soldado Leandro Prior. Ele é homossexual, inclusive ele foi perseguido porque ele anunciou o noivado dele nas redes sociais, fardado, e a corporação não permitiu que ele noivasse fardado, né? Ele estava trabalhando aí no box, lá no PM Box, na guarida. O noivo dele foi lá, ele teve que pegar ele na hora do almoço, mas a T2 estava lá filmando. Esse soldado relata para a gente, o soldado Leandro Prior, das perseguições contra ele. Ele agora mesmo ele foi lá na Assembleia de São Paulo, Legislativa, num discurso lá para a Assembleia com o coronel Camilo, que é um ex-comandante da polícia lá, mas é secretário de polícia na reserva. Depois que terminou lá o discurso de tudo, no outro dia ele foi chamado na corregedoria para responder aquele discurso que ele tinha lançado na Assembleia, um discurso avançado, progressista. O coronel se sentiu agredido, sem justo motivo, e foi denunciá-lo, levou o discurso dele para a corregedoria da Polícia Militar lá em São Paulo, e ele está respondendo por esse suposto discurso contra a Polícia Militar. Aqui em Alagoas a gente tem visto muita discussão em rede social, no dia a dia, mas quando a gente percebe que não tem como, a gente prefere se recolher para evitar que aquilo ali vá para a via de fato ou para uma violência que não é o nosso objetivo. A gente quer convencer pela palavra. E isso é para todo mundo, é uma polícia democrática. E a Polícia Militar de Alagoas, você sabe, Odilon, em 1998, ela foi condecorada com o Prêmio Nacional de Direitos Humanos no governo FHC. A Polícia Militar de Alagoas tem uma expertise em reintegração de postos de terra que fez com que ela, em 1998, recebesse o título de Polícia Mais Cidadã do Brasil, em 1998. E em 2010, 2011, nós tivemos aqui um belo exemplo de polícia comunitária, com as bases de polícia comunitária, através do PRONASSE, do governo federal. Nós lançamos aqui 10 bases de polícia comunitária em Maceió, 2 em Arapiraca, em Marechal, e a previsão era de 30 bases de polícia comunitária. Mas isso se perdeu com o tempo e hoje eu não tenho mais notícia disso aí. E a base da polícia militar é polícia comunitária, é você fazer o seu PO a pé, conversar com o cidadão, saber qual é o problema do cidadão. Se o problema é de saúde, ele chamar a Secretaria Municipal de Saúde, olha, tem um cidadão aqui passando mal, acolhe ele. Se o problema é de educação, tem criança na casa sem educação, ele, policial militar, como um policial cidadão, ligar para a Secretaria Municipal de Educação, olha, tem 2 crianças que deveriam estar na escola e não estão. Então, esse policial é que a sociedade precise. Quando houver um infrator, que ele haja como polícia militar no limite legal. E quando ele vê problema social, ele relate a quem de direito, se é educação, a Secretaria de Educação. Se é questão de saúde, a Secretaria de Saúde. Se é questão de limpeza, a Secretaria Urbana de Limpeza. Se é questão de iluminação pública, que está trazendo estupro, que está trazendo o furto e o assalto, que ele peça para iluminar e comece a polícia ali para evitar o estupro e o assalto. Então, essa é a polícia cidadã que ocorre em todo mundo. Então, hoje a gente vê uma polícia mais de Rambo, de herói, viatura com 4 homens, todo mundo armado, tipo força-tarefa. Todo mundo hoje quer ser policial especial do BOP, mas não quer ser aquele policial comunitário que está lá no bairro
fazendo o PO a pé e atendendo a população, que às vezes resolve muito mais do que esse policial que se acha especial na devida proporção. Bom, a gente está encaminhando para o final da live e eu queria antes, eu vou voltar para você, Luciano, para você encerrar, mas eu queria falar com o André. Certo. André, eu queria fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Luciano sobre de situação de vias de fato, enfim, de policiais na Polícia Civil. Você tem conhecimento de algum caso desse tipo? Compartilha um pouco com a gente o que você, claro, puder compartilhar. Não. De via de fato, realmente eu não tomei ciência de ter chegado a esse ponto, não. Mas, assim, discussões acaloradas já existiram, assim, em grupo de WhatsApp, né? A gente Os sempre... antifascistas da Polícia Civil são perseguidos? Você se sente perseguido, né, da Polícia Civil? Na verdade, houve um início de um processo de perseguição aqui. Eu não vou citar o nome de policiais, claro, né, para preservar o nome dos colegas que não estão aqui, mas houve uma participação de manifestação dos antifas em que alguns policiais vêm sendo chamados para a corregedoria. Até então, não me parece, né, não tenho maiores detalhes. Isso em Alagoas. Da peça, aqui em Alagoas, das peças administrativas, mas sei que os policiais foram chamados. Quantos policiais, você lembra? Foram três policiais. Você está na lista? Não. Não estou na lista, porque esse chamamento para essa sindicância, né, para esse início desse procedimento, foi a partir de um ato que o pessoal participou, no qual eu não participei, que a Polícia Civil está pedindo a Corregedoria da Polícia Civil está pedindo maiores informações. Mas existe esse início, né, de investigação e não se sabe em que ponto vai chegar. A gente está acompanhando, né, logicamente, se tiver qualquer tipo de arbitrariedade, a gente vai acionar o jurídico do movimento, né? A gente tem colegas que são advogados e estão cientes de toda a situação. Mas perseguição não, mas ser, como é que eu posso dizer? Sofrer preconceito, com certeza. Até porque o preconceito é muito mais oriundo da falta de conhecimento dos colegas. A gente não sabe nem o que significa, né? Vem logo dizer assim, esse negócio do PT, né? É do PT, são os policiais do PT, né? Porque os direitistas, né? Os conservadores, os pseudo-conservadores que são alinhados com as ideias do Bolsonaro, eles têm uma grande fixação, né? Com o PT. É igual, parece, com todo o respeito, com o devido respeito à religião, ele parece mais aquelas igrejas pentecostais, né, que chama mais pelo inimigo do que por Deus, né? É a mesma coisa. Eles falam mais no PT do que no próprio Bolsonaro. E agora esse tipo de preconceito a gente sofre todo dia, né? Mas nada, pelo menos comigo, nem tome ciência, nada mais exacerbado de colocar a vida em risco, nem de sofrer ameaças. Ainda não chegamos a esse ponto, mas é aquela coisa, né? Se a gente não mantiver a vigilância, não nos mantivermos atentos, a ideia é que eles vão ganhando espaço, né? Se a gente não se impor, não colocar uma resistência progressista, pacífica, né? Dentro da legalidade e propondo nossas ideias de uma forma a que a gente possa conquistar mentes e corações. Se a gente for baixar a guarda, o avanço é devastador. Coronel Luciano. Pois não? Eu queria, antes de encerrar a live, que você pudesse fechar, enfim, colocar esse ciclo do antifascismo, enfim, do dossiê. Coloca um encerramento aí para nós, por favor. Dilon, uma coisa importante também é a formação policial. A gente tem que trabalhar bastante na formação policial militar. A formação histórica da Polícia Militar é extremamente ligada ao Exército. Aí por isso que talvez muito desse ranço, a Polícia Militar aqui em Alagoas, e no Brasil todo, né, tem as suas origens com a chegada de D. João VI, mas ela começa a nascer mesmo com a regência plena permanente, com a minoridade, ali em 1831, 1832. Só para você entender, o primeiro comandante da Polícia Militar de Alagoas foi um padre, em 1832.
o padre Cipriano na Rochela. Mas por que o padre? Porque o padre naquela época era o quê? Rigoroso, né? Século XIX ali, o padre era naquela época, em 1800, rigoroso, né? E desde da sua criação em 1832, tem dúvidas ali, historiadores, a Polícia Militar sempre tinha uma companhia militar agregada a ela e sempre foi comandado por oficiais do Exército, que eram comissionados. Ele era capitão, mas era comissionado a major, tenente-coronel. Nesse intervalo de tempo, até hoje, um ou outro oficial da polícia assumiu por pouco tempo, interinidade, né, quando ali um momento ou outro o oficial do Exército não comandava, mas oficiais de polícia militar veio a comandar em 1983. Então, de 1832 a 1983, a polícia em Alagoas, no Brasil também, não é a mesma fotografia, a polícia militar sempre foi comandada por oficiais do Exército. Então, a sua formação é extremamente bélica, de inimigo. Aí, em 1983, tem um primeiro comandante policial militar, coronel de polícia, que é o coronel Fernando Teodomiro. Aí depois tivemos aquelas intervenções em que vieram para cá coronéis do Exército, mas sempre um coronel de polícia assumindo. Ultimamente são coronéis de polícia. Mas a formação do policial nós temos que tocar para acabar com essa desmilitarização. Desmilitarizar não é tirar a estética da polícia militar. Estética quer dizer fardado. Qualquer polícia no Brasil usa farda. Quando a gente fala 5 completos de polícia, é porque a polícia tem uma parte fardada, que faz a ostensividade, para a pessoa identificar de relance que ali é um policial militar, e tem uma parte civil da mesma polícia que faz a investigação também. Então, 5 completos de polícia. Então, essa questão da formação policial militar e também essa desmilitarização, tirar as polícias militares do Brasil delas serem reserva e força auxiliar do Exército. Essa reserva e força auxiliar do Exército é que a gente tem que, no futuro, tem uma PEC 51, que é a PEC do senador Lindenberg Farias, que ele trabalha isso aí de desmilitarizar as polícias, 5 completo, né? E foi uma PEC que não avançou. Mas só dizer que esse dossiê feito pelo Ministério da Justiça é um absurdo, é uma excrescência, é um ato antidemocrático. O Brasil foi denunciado na ONU por isso, foi denunciado internacionalmente. Todos os países democráticos que viram isso se assustaram, porque um país que estava caminhando para uma democracia plena, de repente tem esse retrocesso com o governo federal vigiando os servidores públicos porque pensam diferente do governo federal. Então, esse dossiê é um ato fascista na essência real da palavra. Eu acho, inclusive, que esse ministro não deveria ficar um minuto nesse ministério, mas, como ele é terrivelmente evangélico. E ele sonha em uma vaga no STF, é por isso que ele talvez esteja permanecendo. Mas a batata está assando, né? Porque chocou a todo mundo, o STF, Ministério Público, quem trabalha com direitos humanos e que tem um pouquinho de noção de política, de democracia, sabe que esse dossiê é um absurdo. Entendendo também, Odilon, que o movimento prega a valorização dos policiais militares e dos policiais. O movimento não é contra a polícia, nem é contra os policiais. Nós queremos que a polícia seja mais democrática, mais cidadã, inclusive que o policial seja valorizado, que ele seja visto como trabalhador, como cidadão, que também tenha os seus direitos observados. Que ele não mate tanto, mas que também não morra tanto. Que essa guerra não é bom para ninguém, nem para o policial militar ou para os policiais na sua extensão, nem para a sociedade. E a gente espera, é claro que o ser político ele é inerente a qualquer cidadão. O policial militar pode ter sua preferência. Agora, esse bolsonarismo, com essas ideias malucas que a gente tem visto aí, não é benéfico para ninguém.
nem para a Polícia Militar, nem para a própria sociedade alagoana. Eu agradeço o espaço e espero ter atendido a sua expectativa, mas eu acho importante frisar o nosso movimento. Ele prega o ciclo completo de polícia, a carreira única, a desmilitarização das polícias militares, o novo olhar nessa guerra às drogas, um novo olhar sobre o inquérito policial, como esse inquérito policial hoje ele é visto, né? E todos esses aspectos, e também essa questão racial que perpassa pela corporação. Que você chegou até para falar de que será que tem, como em outras palavras, será que tem uma abordagem para o cidadão que mora numa comunidade mais pobre e uma abordagem diferente para um cidadão que mora no bairro mais rico? A Polícia Militar tem que olhar todo mundo com o mesmo olhar, certo? Não é porque ele é preto, é periférico, é pobre, a abordagem é uma. Não é porque ele é rico, branco e mora num bairro de classe A abordagem é outra. A abordagem tem que ser cidadã para todos, certo? Se a pessoa representa maior risco, aí tem uma abordagem mais especial. A pessoa apresenta tanto risco, a abordagem é de uma outra forma. Muito bem, essa live riquíssima com dois personagens das nossas polícias, o André Oliveira, que trouxe uma grande contribuição sobre as discussões que existem na Polícia Civil a respeito do antifascismo e, claro, do dossiê dos antifascistas, que hoje representa o grande boom da era Jair Bolsonaro, mais um escândalo. Coronel Luciano, personagem bastante conhecido, bastante engajado nas redes sociais também, que falou também sobre a visão da Polícia Militar. Nós estamos encerrando o nosso programa Provocação, lembrando que nós estamos pendurados na página do Repórter Nordeste TV. Curte e compartilhe o nosso conteúdo, chama os amigos. E a Repórter Nordeste TV é uma iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Muito grato a todos os dois e até a próxima. Obrigado, Adilon. Valeu.